Nós chegamos ao quinto e último vídeo dessa série. Agora é a hora mais legal, é hora de mensurar e entender quanto ganhamos de fato e qual foi o rendimento real desse investimento em um dos protocolos mais quentes da rede da Binance Smart Chain atualmente. Mas antes disso, vamos recapitular um pouco. Se você está assistindo essa série desde o início, lá no primeiro vídeo você conheceu um pouco mais sobre a Binance Smart Chain, você conseguiu entender como ela funciona e qual é a proposta, e provavelmente ficou muito animado em relação a ela. Em seguida, nós vimos um dos protocolos que roda dentro da Binance Smart Chain, conhecemos a PancakeSwap. Nós vimos como funciona essa DEX, essa exchange descentralizada, e também podemos compreender como ela consegue oferecer, proporcionar aquelas altas taxas de rendimento sobre as pools e as farms de yield. Em seguida, nós vimos também como é fácil interagir com os contratos que rodam dentro desses protocolos. Nós vimos quão baixas são as taxas para assinar esses contratos. E por fim, você viu um passo a passo de como montar uma das melhores estratégias para entrar numa moeda, porque é muito importante traçar bem o seu ponto de entrada, controlar o seu preço e sempre observar o seu preço médio. Isso vai fazer total diferença nas suas tomadas de decisão. Então agora é hora da gente ver qual foi o rendimento desse período de um mês dentro da PancakeSwap. Então através dessa planilha aqui do Excel que eu montei, a gente vai conseguir ver direitinho quanto rendeu esse stake na pool de Cake durante um mês. O período de tempo que eu tomei aqui foi um mês e um dia. O meu primeiro aporte ocorreu no dia 16/3, foi a minha primeira entrada, ela eu não contabilizei. Aqui a gente pode ver que no dia 15/3 eu fiz a primeira compra lá na exchange da Binance, e aí no dia 16 eu mandei para minha carteira da MetaMask, e foi onde eu inseri as minhas cakes na pool pela primeira vez. E aí depois eu fiz algumas outras compras e a minha última compra foi no dia 23/3. Então eu considero que o dia 23/3 foi o dia em que realmente iniciou essa contagem, né? Então um mês para frente a gente termina aqui, um mês e um dia para frente, terminamos aqui no dia 24 de abril, com a mesma quantidade inserida na pool, 112 unidades de cake. E o que a gente pode observar aqui de muito interessante é que nesse período a taxa da APR, né, a Annual Percentage Rate, ela se iniciou em 120,84%. E no final a gente terminou com uma taxa de 92,06%. O que eu quero chamar a atenção aqui, e é o que esse primeiro gráfico aqui mostra muito bem, essa flutuação da taxa, né, em função do tempo, é que embora o preço da cake tenha se valorizado bastante nesse período de tempo, ela dobrou de preço, né, até mais do que dobrou praticamente, a taxa ainda se manteve muito alta. Ela caiu, mas não caiu tanto. E isso eu achei muito interessante, né? É lógico que o ganho real ele ficou praticamente o mesmo, né? Porque diminuiu a taxa, aumentou o preço, você recebe praticamente a mesma coisa, mas ainda assim acho muito interessante a forma como se manteve, né? Como se conservou essa taxa ao longo desses um mês. E a gente pode ver aqui que a média, né, dessa taxa anual ficou na casa dos 107%. Essa média eu estou fazendo o somatório de todas aquelas taxas ali diárias, né, e depois eu estou dividindo pelo número de dias. E a gente vê que a média da taxa diária ficou em 0,28%. Isso é um rendimento fantástico, é um rendimento incrível. Você conseguir 0,28% de rendimento ao dia é uma coisa fantástica, né? E aí em seguida a gente consegue ver aqui que a média da quantidade de cake esperada por dia ficou na casa dos 0,32 unidades de cake. Esse número, como que eu cheguei nele? Ele é nada mais nada menos que a média, né, dessas quantidades aqui esperadas de acordo com a quantidade de cake que eu tenho em stake. Então a porcentagem do dia, por exemplo, no primeiro dia era 120%, a quantidade de cake que eu tinha era 112,268 no stake, então por dia eu devia ter recebido aqui 0,32% de rendimento, que me daria 0,36 unidades de cake. Então essa é a quantidade esperada de cake, né, a ser recebida por dia. Só que a gente sabe que não é isso que a gente recebe de fato. Na verdade, nesse dia aqui, por exemplo, eu recebi 0,209 unidades de cake.
Isso se dá primeiro pelo intervalo de tempo que está sendo olhado, né? Aqui eu tinha medido 22 horas e 9 minutos, no outro dia eu medi às 11h45, não tinha dado um dia completo. E depois disso, mesmo depois disso, a gente nota que tem uma diferença, né, na quantidade esperada e a quantidade real recebida. Por quê? Porque essa taxa da APR ela não é constante. Pelo contrário, ela é variável. E essa variação vai fazer com que você ou receba mais cakes ou menos cakes durante o período de 24 horas que você está analisando. Então, no fim das contas, a gente viu que nesses um mês a taxa ela decaiu, né? Então, às vezes eu media aqui às 11h45 um valor, por exemplo, 110%, e no outro dia, dentro, né, desse período de um dia, essa taxa caía, não se mantinha no 110%, e por isso a gente vê uma diferença que, no fim das contas, resultou aqui numa taxa média real recebida de 0,29 unidades de cake por dia. O que não é uma diferença muito grande. A gente vê que, embora essa taxa ela seja variável, ela ainda fica ali oscilando num range muito pequeno. Embora ocorra a valorização e desvalorização desse ativo, isso não impacta muito naquela taxa, que no final das contas a relação entre a taxa, a quantidade esperada e a real deu 1,09. Então significa que a gente está aí com uma valorização, uma diferença aí de mais ou menos 9%, de 9 a 10%. É uma coisa muito pequena. Pois bem, aí a gente pode ver que a lucratividade média do período foram de 5,99 dólares por dia ou R$ 33,76. O total rendido esperado ficou em cerca de 10,9 unidades de cake, enquanto o total rendido real ficou na casa dos 10,02 unidades. É uma diferença aí de 0,9 unidades, quase uma cake completa. Como eu falei, não é uma diferença muito grande. E a gente vê também que o lucro líquido mensal, né, o somatório do período, ele ficou na casa dos R$ 1.147,86. E esse lucro ele compreende só os um mês e um dia, ou seja, do dia 23 de março a 24 de abril. Ele não pega os outros dias, né, que vem desde o dia 16, que foi a minha primeira inserção de cake na pool. Esse valor dá 1.171, mas eu não estou considerando ele. E se a gente for tirar a relação do lucro líquido mensal, a gente precisa só deduzir os custos das transações que tiveram, né, com os contratos e as assinaturas, também as movimentações de cake para lá e para cá, manda cake da corretora para a carteira e etc. Eu tenho um total de R$ 55 gastos com custos de transação. Então, o meu total líquido ficou na casa de R$ 1.092,86 no período de um mês. É uma renda passiva maior que um salário mínimo, com essa quantidade de cake in stake. Uma lucratividade muito alta se comparado com os padrões do mercado tradicional, né? E a gente também pode ver que a evolução do patrimônio, né, que pega aí o capital inicial investido mais a valorização do cake, foi muito grande também, porque houve uma corrida muito grande em torno da cake. Como eu falei nos outros vídeos, eu ainda estava gravando quando ela se valorizava, né? A cake estava se mostrando uma moeda muito undervalued, então ela tinha muito potencial para poder crescer. No fim das contas, ela acabou dobrando de preço, mais do que isso. E aí a gente pode ver que o capital inicial era de 6.795,95 e o montante final ficou na casa dos 16.219. Isso no dia 24 de abril, né, o último dia em que eu fiz esse registro. Mas eu devo ressaltar que esse não foi o all-time high, vamos dizer assim, né, da minha carteira. O dia 21/4, na verdade, é o feriado aqui de Tiradentes, é que eu registrei a minha maior posição em cake, né, segundo a valorização desse ativo. O meu total ficou na casa dos 17.725, com uma cotação que chegou nos 28 dólares e 34 cents. Na verdade, ela até chegou a passar disso nesse dia, ela chegou a bater nos 29 dólares, mas esse era o preço quando eu registrei lá nas 11 horas e 45 minutos, que foi o horário que eu tinha tirado para poder fazer as minhas anotações todos os dias, né? Então, se a gente for tirar aí uma relação do lucro não realizado, né,
que seria essa diferença entre o meu montante final e o meu capital inicial, não realizado porque eu não cheguei a vender essas unidades, elas continuam em stake, então é só um potencial lucro que eu tenho armazenado ali nessa moeda, né? Tinha, né? Até as 11h45 do dia 24. O meu lucro seria de 9.423,94, ou seja, é um lucro muito bom. E aí a gente vê que o lucro total aqui, que pegando o líquido mais o não realizado, né? O líquido 1092,86 com o não realizado de 9.423 daria um total aí de 10.516. Esse seria o lucro em um mês dentro desse protocolo da PancakeSwap. É fantástico, né? Como eu falei, eu estou 100% bullish nesse protocolo, nesses protocolos, na verdade, porque a Pancake ela é só uma das oportunidades que a gente tem aí dentro da Decentralized Finance. Como vocês podem ver, está pipocando um monte de coisa interessante por aí. E os projetos são novos, tem muita oportunidade boa como Early Adopter, vamos dizer assim. Tem como você fazer um preço médio aí muito bacana, porque, por exemplo, se a gente olhar aqui a relação do meu preço médio hoje se encontra na casa dos 10 dólares e 33 cents. E o preço atual, né, levando a cotação ali de 11 horas e 45 do dia 24, o preço atual era de 26 dólares e 36 cents. Ou seja, essa relação aí está dando mais de duas vezes e meia maior que o meu preço médio. Então eu tô com uma folga aí muito grande, o preço ele pode praticamente ir para onde ele quiser, ele pode despencar aí o dobro que eu ainda vou estar tranquilo, ainda vou sair no 0 a 0, digamos assim, na verdade nem no 0 a 0 porque somente o lucro do rendimento já me tira desse 0 a 0, né? Então é por isso que é muito importante traçar uma sua estratégia. Se você não viu o quarto vídeo, né, o anterior, como traçar uma estratégia bacana para entrar no mercado, para estar sempre bem posicionado e ter aí essa folga, volta lá e dá uma olhada, porque isso faz toda a diferença. É isso que vai te deixar tranquilo, vai aumentar a sua lucratividade e também vai te deixar dormir em paz, né? Porque é o mais importante no final. Então, eu acho que não tem muito mais o que tratar aqui. O que eu queria mostrar era isso. Esse é o último vídeo da série, né? A gente agora que entendeu quão bacana é esse ambiente da Binance Smart Chain e das finanças descentralizadas, né? A gente agora pode ver também na prática quanto que rende isso. Estou muito bullish, você provavelmente deve estar bullish em relação a isso, mas lembre-se que isso não é uma recomendação de investimento. Faça sua pesquisa primeiro, verifique tudo, sempre calcule entre com o que você pode arriscar, veja as outras oportunidades que há no mercado também, outros tipos de protocolo e faça o seu juízo de valor. Bom, por esse vídeo é isso, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.